Vamos lá. Vamos levar mais explicação e esclarecimento aqui para que você possa entender, ter a mente esclarecida com a verdade. Vamos levar agora aqui um esclarecimento. Eu faço questão de levar para você esse esclarecimento sobre a questão igreja. A questão igreja, lugar, ambiente, que hoje o povo mistifica e centraliza esse ambiente como um lugar, um ponto central para encontrar Deus. Como se Deus estivesse ali, exclusivo para o povo ir buscar e encontrar Ele ali, centralizado. Onde centralizaram Deus dentro desse ambiente chamado igreja. Aí, o que eu quero comunicar a vocês, o que eu quero esclarecer a vocês é o seguinte. Alguém disse a mim, então quer dizer que não pode estar numa igreja. As pregações que eu levo é para esclarecer as pessoas diante do erro, da mentira que elas estão precisando de esclarecimento para conhecer a verdade. E alguém disse, você prega muito falando de igreja, que não pode ir para a igreja, que igreja, quem está lá não é salvo, você julga todo mundo que está na igreja, porque quem está na igreja não pode servir a Deus e não sei o quê. Eu disse, esse é o problema, é que vocês não estão atentos a ouvir. As pessoas, elas escutam dentro de uma defesa, onde elas estão alienadas. Elas não escutam para analisar o que as pessoas estão pregando. Elas escutam dentro daquilo que elas querem ouvir. Se o que está sendo falado não for dentro daquilo que ela foi alienada, com a mente cauterizada, para crer e entender que é a verdade de Deus, ela não aceita mais nada. As pessoas não são preparadas para usar o senso crítico, são proibidas. Dentro do sistema religioso, as pessoas estão sendo manipuladas, robotizadas, proibidas de usar o senso crítico, não pode questionar, não pode expor sua crítica, tem que crer e aceitar tudo aquilo que é estabelecido nas tais igrejas, que são as religiões, o sistema, pelos líderes. E aí as pessoas, por não ter raciocínio, não trabalhar o senso crítico, ficam ignorando a verdade e se mantêm com o coração duro, na ignorância, resistindo e desprezando a verdade que tem sido levada para esse povo, para abrir, esclarecer o entendimento deles, que estão obscurecidos na mentira do diabo, propagada, divulgada dentro do sistema religioso. Quando eu prego as minhas instruções, que levam assuntos esclarecendo sobre igreja, eu não estou aqui dizendo que você é errado você estar numa igreja. Eu não estou dizendo que ninguém que está dentro de igreja não é salvo. O que eu prego aqui é contra o princípio, os valores e o que eles colocam nesse contexto de igreja. O que eu prego aqui é esclarecendo a verdade de Deus, levando para você, para esclarecer você da mentira que você tem sido formado dentro desse conceito de igreja, que você tem vivido a mentira sendo manipulado dentro dessas igrejas. É isso que eu prego, mostrando a você. Eu não digo a ninguém que é proibido ir para uma igreja. Agora, qual a tua finalidade de ir para uma igreja? Qual o teu entendimento de igreja? Qual o princípio que você tem do conhecimento de igreja que foi formado no teu entendimento? É aí onde está o erro, irmão. Irmãos, congrega, pode ir para a igreja Assembleia de Deus, pode ir para a igreja congregacional, pode ir para a igreja de Mórmon, pode ir para a igreja católica, pode ir para o Salão do Reino, pode ir para os centros espíritas, pode ir para os centros de macumba, se estiver pregando o evangelho. Se estiver ali proporcionando para você o ensino. Se estiver ali formando você discípulo de Cristo. Se esses ambientes estiver compromissado com a doutrina de Cristo, para te formar, te conduzir na doutrina de Cristo, para que tu seja discípulo de Cristo, aprendendo de Cristo. Se tiver dentro desses ambientes ensinando
o Evangelho, formando as pessoas no conhecimento de Cristo, na doutrina de Cristo, eu vou para a Igreja Católica, vou para o Centro de Macumba, vou para o Espiritismo, vou para o Salão do Reino, vou para a Igreja de Mórmon. O importante não é o local, o importante é o objetivo, o que você está aprendendo, buscando e recebendo, sendo formado nesses locais. Está entendendo o meu ponto de vista aqui? O objetivo que eu levo aqui esclarecendo, falando muito sobre essa questão de igreja, religião. Porque as pessoas precisam ser esclarecidas, ensinadas, instruídas com a verdade de Deus. Agora as pessoas hoje têm um entendimento de igreja de que aquilo ali é a casa de Deus. Está errado. Está tirando você do alvo. Você é privado da verdade que a palavra revela. Porque essa mentira é do homem, é do diabo, não é de Deus. Quando você tem um entendimento, é formado nesse entendimento, que aquele ambiente, igreja, é a casa de Deus, e você tem que estar lá dentro, porque você busca Deus, adora a Deus ali, ali é o lugar que indica que você é salvo, que você é de Deus. Quando você está formado dentro desse entendimento, você está perdido da verdade. Esse é o porém, porque eu prego tanto falando sobre essa questão, esse ensino maldito de igreja, que o povo hoje recebeu. Então, meus amados irmãos, eu peço a vocês que sejam mais prudentes no ouvir, estejam mais atentos, irmãos. Não entre logo em defesa daquilo que você está sendo formado, instruído, aprendendo, vivendo e praticando dentro da sua igreja, não. Se você é cristão, você tem que estar formado nos princípios, nos valores, na base, no alicerce, que é Cristo, a doutrina de Cristo. Então, o que você precisa fazer é julgar tudo, não é pelo que ensina a sua igreja, não é pelos valores e princípios que você recebe e é formado dentro da sua igreja. O que você tem que fazer é o juízo, é o crivo, julgando tudo pelo princípio da palavra, da doutrina, do ensinamento de Cristo. A questão que você tem que fazer é: Cristo ensinou isso? Isso é o Evangelho? Foi essa a doutrina de Cristo que os apóstolos ensinaram? Que igreja é casa de Deus? Que o lugar de adorar e buscar a Deus é na igreja? Que eu tenho que ser de Deus na igreja? Que é ali o lugar onde eu tenho ali o contato, a comunhão com Deus? Aí você tem que se perguntar isso. E ir buscar o conhecimento na palavra. Não é estar buscando o conhecimento dentro do que tu está aprendendo nas igrejas. Esse é o problema. O que é que as pessoas estão aprendendo dentro dessas igrejas? Primeiro, já começam aprendendo errado. Já ficam com a mente cauterizada de que a igreja é casa de Deus. Onde eles têm o compromisso de estar sempre ali. Porque se não estiver ali, não encontram, não buscam, não são de Deus. Eles já começam a estar presos nessa mentira. Porque é formado na mente do povo que é a casa de Deus. É o lugar para você adorar e buscar a Deus. E os mais fanáticos dizem: vou para a casa de papai, vou buscar papai. Não sabe o que estão dizendo. Não tem conhecimento de Deus. Estão vivendo na mentira. E são poucos os que estão pregando a verdade. Porque pregar a verdade não tem púlpito de igreja. Pregar a verdade não tem plateia para dar glória e aleluia. Pregar a verdade não tem convite, não tem cachê, não tem apoio de pastores, de líderes de igreja. Pregar a verdade não tem convites de igreja. E o povo quer viver dentro de igreja, pregando nos púlpitos, se apresentando, vivendo shows, entretenimento, as atrações, o conveniente. O povo acostumou nessa mentira, nessa maldição de igreja. E hoje a vida do povo é escravizada, centralizada, onde são devotos e praticantes com sacrifícios, obrigações de igrejas. É ou não é isso? Eu estou falando alguma mentira aqui? Se eu estou falando, bota aí no comentário que a gente vai trabalhar o questionamento. É preciso questionar para chegar ao denominador comum. A opinião aqui não é o que eu digo, o que você diz. O que você diz e o que eu digo tem que ser trabalhado pela verdade.
Não, vou acreditar porque é você que está falando. Não, não acredite porque eu estou falando, não. Eu digo sempre às pessoas, examine o que eu estou falando se está de acordo com o Evangelho, com aquilo que Cristo ensinou. Eu não sou a verdade, não. Não acredite porque não é o evangelista Wellington, é o irmão Wellington que está pregando. Eu acredito, não. Ah, não, é o pastor presidente que pregou. O pastor pregou, eu acredito, não. Você não foi chamado para seguir pastor, nem pregador, nem homem algum. Você é chamado para ser fiel, dedicado e guardar e praticar a doutrina de Cristo, estar nela e perseverar na tua vida e manter-se nela para estar salvo. Ser fiel até a morte e guardando a doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja. Você foi chamado para seguir a Jesus. Não foi para seguir a homem. O cabeça que guia você como membro do corpo de Cristo não é nenhum pastor presidente. Não é nenhum líder religioso de nenhuma religião. É Jesus. A sua fidelidade tem que estar em Cristo, na palavra dele. Então tudo que vier para você, você tem que ser prudente e buscar examinar se convém com aquilo que Cristo ensinou. Se não está dentro daquilo que Cristo ensinou, é anátema, irmão. Você só pode seguir a direção para Deus se for dentro do ensino da doutrina de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Porque a minha vida de fé em Deus tem que ser andada, dirigida, guiada, instruída, não é por doutrina de pastor por meio de nenhuma igreja. É pela doutrina de Cristo. E eu tenho que vigiar com quem está pregando a palavra, dizendo que é profeta, homem de Deus, revelando, trazendo visão, trazendo palavra, trazendo decreto. Eu tenho que vigiar se esses estão pregando dentro da doutrina de Cristo. Se não estiver pregando, eu me aparto deles. Eu não sigo a instrução de ensinamento deles. Porque eles não têm a Deus. É o que diz a palavra de Deus. Na segunda carta de João, versículo 9 e 10, porque não tem capítulo. Então, quando eu prego falando de igreja, de líderes religiosos, eu estou condenando os ensinamentos que eles dão. É o conceito de igreja que é formado no seu entendimento. Eu não estou dizendo que é proibido estar numa igreja. Bom seria se as igrejas católicas, evangélicas, mormons, testemunhos de Jeová, o Salão do Reino, os centros espíritas. Bom seria se o povo estivesse dentro desses ambientes, aprendendo de Cristo, sendo formado discípulo de Cristo, tendo conhecimento do caminho da salvação, sendo doutrinado pela doutrina de Cristo, guardando fidelidade a Cristo. Mas não, irmão. O que é que o povo aprende dentro das igrejas católicas, das evangélicas, de mormons, dentro do Salão do Reino, do centro espírita? O que é que o povo aprende, irmão? Esse é o porém. Qual é o entendimento desse povo de Deus? Qual é a instrução que esse povo está recebendo de Deus? Procede com o Evangelho? Essa é a pergunta. O que o povo está sendo instruído e informado dentro das igrejas, dentro das religiões? Eu pergunto a você. Bom dia, seu Gustavo. Procede com o Evangelho de Cristo? É aí onde está o porém. É aí onde você tinha que ser prudente e não ficar com raiva de quem prega a verdade e não fechar os ouvidos, nem endurecer o coração em defesa dos seus princípios e valores religiosos. Vai examinar, aprender de Cristo. Foi o que Jesus disse: errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Jesus disse isso aos religiosos judeus. Por quê? Porque os religiosos judeus, eles tinham entendimento das coisas de Deus, da realidade espiritual, mas não dentro daquilo que Deus revela nas Escrituras. Por isso que Jesus disse: vocês erram, porque vocês criam seus entendimentos, suas formas de pensar, de crer, e não se submete à palavra examinando ela. Jesus vai dizer: vocês erram por não examinar as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. O poder de Deus é Cristo. Nós precisamos conhecer Cristo. É o poder de Deus manifestado na terra. O poder para salvar. O poder para trazer o homem a Deus. É Cristo. Vocês estão errando por isso. Não conhecem a Jesus e nem examinam a palavra que testifica dele. Está entendendo isso? Vocês estão entendendo o que aqui está sendo
levado para esclarecer vocês, mais uma vez. Esse é o meu trabalho, irmão. É o meu compromisso, é a minha função no reino de Deus. Trabalhar o esclarecimento, a comunicação, a informação da palavra de Deus. A verdade do Evangelho. Levando ao conhecimento daqueles que estão nas trevas, que precisam do conhecimento de Deus. Então, não é que eu digo que a igreja católica, que a igreja evangélica, que a igreja de Mórmon, Testemunho de Jeová, não pode estar lá dentro. O que eu digo é, será que lá estão aprendendo de Cristo? Estão sendo formados na verdade do Evangelho? Estão tendo conhecimento da graça por onde alcançarão a salvação? Esse é o porém. Então que vocês analisem o que eu aqui esclareci agora, levei, e observem. Observem. Vão aprender de Cristo, vão estar guiados por Cristo, vão estar firmados em Cristo, sejam fiéis e leais à doutrina de Cristo, para que vocês estejam em Deus. Amém, meus irmãos?